Daí galera da net, eu tô aqui pra fazer review de Churato pra vocês. Se você gosta da nossa review, já se inscreve no canal, ativa o sininho e bora! Então, gente, antes de iniciar a review propriamente dita, eu tenho umas coisas pra falar. É que geralmente as pessoas associam Churato a Cavaleiros do Zodíaco, que é uma cópia. Porém, tem algumas coisas parecidas, tem sim, eu vou listá-las aqui de começo, né? Temos os oito guardiões, né? E só quatro têm destaques, que são o Rei Shura, o Shurato, o, o Gai Rei Yasha, que é um guardião que é, vamos dizer assim, transformado pelo Soma Negro. Temos o Leiga Rei Carla e temos o Ryoma, o Rei Dragão. E temos também o Yoga, que é o Rei Celestial, que eu não tanco muito esse nome, mas tudo bem. Então, esses daí vão ser os personagens que vão fazer a coisa rodar, né? Temos o Rei Riba e o Rei Dapa, e a Rainha Nala, que é a Leng, o Dan e o Kenya. Mas eles são meio que não são muito fundamentais para a trama, né? E esse é o disclaimer que eu queria fazer de começo, né? Fora que é uma história totalmente linear, diferente de Cavaleiros do Zodíaco, ela não fica só em uma coisa só, ela tem várias nuances, né? Vários, é, vamos dizer assim, várias ligações, não é uma história só que ela tem duas sagas, né? Então vamos começar com a saga Indra, né? Vamos começar a falar agora da saga Indra e vou trocar de foto 3, 2, 1. Iniciando a saga, Kai e Shurato são transmigrados por Vishnu, a deusa da harmonia, para o mundo celestial. E Shurato acorda com uma menina chamada Rakesh perto dele. E logo em seguida, Gaia aparece querendo matar o Shurato. E pior de tudo, o Gaia aparece já com o Shakti e sabendo usar o Soma. Que professor é esse do Gaia que ensinou ele dois palitos a controlar o Soma, enquanto o Shurato teve que demorar uns 4 episódios. Mas enfim, o Leige acabou salvando o Shurato e levando ele para o Palácio da Harmonia, lá com Vishnu, apresentado pela Vishnu e tal, assim, assim, assim. E eu não vou em muito detalhe porque você tem que ver o anime, então eu vou só falar os detalhes principais para te contextualizar. Então, aí eles vão lá para o Palácio da Harmonia, se apresenta para Vishnu, e daí o que acontece? É, o Shurato está passeando lá, quer dar um mijão, e aí ele encontra com o Yoga vendo uma cena de Indra petrificando Vishnu. Indra então petrifica Vishnu e bota a culpa no Shurato e no Yoga. Então Vishnu, com suas últimas forças, manda o Yoga e o Shurato para longe do Palácio Celestial. Tanto que eles têm que andar umas par de dias para tentar chegar de volta. Ela jogou eles muito longe. Acho que era por segurança, né? Mas enfim, você fica naquela, mas como é, o Leger chegou tão rápido que o Shurato lá no Palácio da Harmonia no primeiro episódio e agora já não chega mais. Porém, isso é explicado no anime que eles dizem, né? O Ryoma falou assim, que pelo soma de Vishnu eles podiam ir e vir de forma rápida até o Palácio da Harmonia, né? E até o Palácio Celestial, no caso. Tô falando Palácio da Harmonia, mas é porque eu fiquei lendo mitologia hindu, galera, então fiquei com o Palácio da Harmonia na cabeça. Mas, então, o que aconteceu? A Vishnu mandou eles longe, vixe, mandou eles pra longe. E
eles começaram a jornada a voltar e a querer provar sua inocência, né? Porque eles estavam sendo acusados de que eles tinham petrificado Vishnu, que eles tinham sido os causadores e era o Indra, o grande espião de Asra, né? De Ashura, no caso do original. Mas, galera, temos mais uma coisa. Tipo, Indra, ele realmente era um cara bom, mas ele foi seduzido pelo Soma Negro. E eu acho que quando o Soma Negro entrou no Indra, acho que ele despertou o seu lado asasiano, né? Mas no caso, se ele fosse de Asra, se ele fosse comandante, ele já teria o Soma Negro. Eu acho que isso aí foi muito mal explicado no anime, né? Eu acho que isso aí teve uma mais explicação no anime. Dele manifestar o Soma Negro depois e ele ser um general de Asra. Eu não achei muito coerente, né? Mas vamos que vamos para a próxima parte que eu vou comentar. Mas Shurato e Yoga, eles fogem, porém o Ryoma vai atrás deles, primeiramente o Rei Dragão, né? Mas o Rei Dragão é convencido pela sinceridade do olhar de Yoga e depois de uma pequena luta, Ryoma é convencido a se juntar ao grupo de Shurato e Yoga. E o Leiga foi o que menos causou problema, porque o Leiga conseguiu descobrir quem era o Mestre Indra antes de ir atrás de Shurato, Yoga e Ryoma. Isso que é interessante. O Leiga parece o cara mais cerebral do grupo, assim. Ele é o cara mais ponderado, ele pensa antes de agir, um dos personagens favoritos de muita gente. E no original ele não é Rei Carla, ele é Rei Garuda, né? Então, eu não sei porque eles mudaram para Carla, porque Carla é outra deusa. E agora eu vou situar vocês o que realmente são Vishnu, o Brahma e a Shiva, né? Para vocês entenderem melhor. Vou situar vocês para vocês saberem o que é a mitologia hindu. Então, galera, na mitologia hindu, é, a Vishnu, que é sair do meio, é um homem. E a Shiva também é um homem, que está do lado da Vishnu, à sua esquerda, né? Ou à direita, dependendo de como você vê o vídeo. Mas o que não, que a deusa, o deus que é sem barba ali do lado da Vishnu, que está no meio. Pronto, o barbudinho ali você sabe que é o Brahma, que é aquele que eles botaram como Brahma no desenho, que é o deus da criação, a Vishnu, que é a deusa da harmonia, e a Shiva, que é a deusa da destruição. Porém, a Shiva só destrói coisas, ela é a deusa da destruição, ou o deus da destruição, por quê? Porque ela destrói as coisas malignas. Então, não tem nada a ver com o que tentaram passar em Shurato, que ela era contra a Vishnu, não tem nada a ver. Os três deuses hindus, eles na mitologia hindu, eles trabalham em harmonia. O Shiva só destrói as coisas que o deus da harmonia quer que sejam destruídas. Que o deus da criação, aliás, que é o Brahma, que é o Brahma, seja destruída. É basicamente isso. A Shiva não é uma deusa ou um deus ruim, né? E agora vamos voltar para o anime. Aí eles continuam andando pela floresta, caminhando, enfrentam inimigos, enfrentam a tríade do demônio. Eles vencem a tríade do demônio, porém tem uma baixa no grupo que eu não vou contar. Porque é, porque tipo assim, eu não vou dar spoiler do que acontece no anime não, porque é um anime muito bom e você precisa ver. Então eles conseguem entrar no Palácio Celestial, enfrentam Indra, é claro, vão vencer, é lógico, tudo isso aí
nem é spoiler, vão vencer, vencem, é, Vishnu volta a ficar normal e boa, isso aí não é spoiler, mas o que acontece no anime assim de lutas eu não vou falar não. Mas aí pra frente começa a saga Shiva, e na saga Shiva é bem pouco que eu tenho pra falar mesmo, né? Na saga Shiva. Essa, pra quem não sabe, é a Shiva, ou Shiva, né, no caso. Sei lá, porque na versão brasileira ela era dublada por um homem, né? Eles falam que é a Shiva, né? Mas eu acho que é o Shiva, né? Pois é. Então, gente, o que que acontece? Na saga Shiva tem a procura do Shakti de Brahma ou Brahma na versão original, né? Aquele negócio lá, tiveram que enfrentar os caras, aí o Guy passou por uma prova, e tal, e coisa e tal, e não passou e o Shakti foi pro Shurato, que ficou com o Shakti de Brahma. E aí, com o Shakti de Brahma, o Shurato destrói um certo inimigo que era difícil. E ele descobre que o tal do Brahma colocou uma semente tanto no espírito dele quanto, né, no Shurato e no Gai. No espírito dele, o espírito dele no Shurato e no Gai. Então, galera, quando você olha a primeira vista nos últimos episódios, né? Você tá naquele negócio assim, ah, por que que isso aconteceu? Por que que aquilo aconteceu? Depois eu vou fazer um disclaimer, tá? Ele consegue o Shakti de Brahma, o Shurato, e daí ele derrota os caras lá, ele vai pro castelo de Shiva. Mas lá ele vai enfrentar o Gai de novo, né? O Gai mais uma vez ele enfrenta basicamente o Gai quase o anime todo, né? Mas é isso aí, galera. Vamos trocar de foto aqui e já volto. Então, o Shurato trajando Shakti Brahma é, consegue adentrar o castelo de Shiva. Porém, ele volta a vestir o Shakti do Rei Shura. Não sei porquê, porque podia continuar de Brahma direto. É um cabeça de bagre. Mas ele poderia ter continuado com Brahma direto, né? Mas ele já estava com o Shakti do Reshura novamente, enfrentando, foi enfrentar o Gai. E Shiva falou um monte de coisa sobre o Soma Negro, que cada pessoa tem o Soma Negro, e que ele poderia também despertar o Soma Negro de Shurato. Se Shurato tivesse raiva, ele começou a ter raiva, começou a bater no Gai e começou a despertar o Soma Negro. Nisso, Shurato fica parado e é atacado por Gai, né? E dali pra frente, Gai começa a voltar a si, depois que ele praticamente ele acha que mata o Shurato, começa a voltar a si. E os dois atacam Shiva, porém Gai acaba indo de Vasco no processo, né? Indo de arrasta para cima no processo. Entende? E agora eu vou entrar na parte com spoiler, galera. Desculpa aí que agora eu vou entrar na parte com spoiler, porque a partir daqui eu tenho muita coisa para falar. Então agora eu vou dar um minutinho aqui para vocês. Podem sair do vídeo. E então que eu vou dar a minha parte com spoiler e considerações finais. Então, galera, agora eu vou começar a parte com spoiler. Bem, eles despetrificaram Vishnu lá na primeira parte e tal. O Ryoma deu o golpe final no Indra, né? Basicamente venceram. Ali ela ressuscitou todos os guardiões menos Gai. Gai ia ser ressuscitado por Shiva, mas não sei por quê. Por que ela não ressuscitou o Gaia antes de Shiva? Todos eles ali tinham sido ressuscitados ao mesmo tempo. E daí não, é que Shiva levou ele e ressuscitou. Aí começa a busca do Shakti de Brahma, né? Shakti de Brahma e tal. Foi lá, Shurato, o Gai pegou, envergou o Shakti.
Aí foi um mala sem alça, como sempre. Aí o Churato foi lá, deu um golpe nele. O Shakti veio pro Churato e tal. Aí a Raquel disse que não passou no teste e tal. Mas aí eu me lembro assim, poderiam ter feito uma coisa mais maneira assim nesse negócio. O Guy poderia na segunda fase ter sido ressuscitado por Vishnu e ter virado uma pessoa boa, né? Ter virado dos mocinhos, que nem o Wiki. Aí, só que eu acho que eles não quiseram fazer que nem o Wiki e pensaram, vamos fazer diferente. Vamos pensar diferente, né? Então aí o Guy, ele ele enverga o Shakti, porém ele perde o Shakti. E aí eu acho assim, se eles tivessem feito um Shakti do deus do mal, um Shakti do deus do bem, ia ficar show de bola, mano. Puta que pariu, ia ficar muito show, mano. Ia ficar show de bola, velho. Né? Ia ficar show de bola, assim, os caras procurando o Shakti do mal e eles procurando o Shakti do bem. Aí depois eles iam entender que eles tinham que se fundir, porque o Deus da criação só seria completo se as duas partes que tivessem Gai e Shurato estivessem unidas. E aí que aconteceria a fusão e eles derrotariam Shiva. Que é o que acontece no anime no final, a fusão dos dois. E aí o Brahma está completo e o Shakti pode ser utilizado 100%. E daí o Shurato derrota. E a parte das águas, vamos dizer assim, das águas malignas, lá que eu não lembro nem o nome, poderia ser tirado. Porque não, para mim não vale a pena aquela parte. Nem do, nem do casamento do Ryoma, nem, nem daquele negócio do Shurato pegar todo o Soma Negro do mundo celestial. Pra mim, não gostei daquilo ali, não curti. Pra mim foram 3 capítulos inúteis. Então, que nem as ovas também não são boas, as ovas não para mim não valeram a pena. As ovas para mim, assim, as histórias totalmente fora de sentido. Então é isso aí, galera. Brigadão aí, fui, tchau.